Pessoal, na nossa aula sobre números racionais, eu falei para vocês que existem três formas da gente representar um número racional, tá? A gente pode representar ele como uma fração, como um número decimal ou como uma porcentagem, tá? E ele não deixa de ser o mesmo número, ele só está vestindo, digamos, uma camisa diferente. Então aqui eu vou mostrar para vocês como trocar a camisa de um número. Por exemplo, eu tenho aqui um 2,5. Se eu quiser transformar esse 2,5 numa fração, o que é que eu tenho que fazer? E se eu quiser transformar ele numa porcentagem, o que é que eu tenho que fazer? Você pode perguntar, professor, mas por que eu ia querer transformar ele em alguma coisa? Em algumas contas isso vai facilitar. No próximo exercício vocês vão perceber isso. Então, se eu tenho um número decimal e quero transformar numa fração, vou dar uma dica para vocês, ó. Escrevam esse número no numerador sem a vírgula, no caso 2,5 seria 25, ok? E aí você conta quantas casas decimais esse número tem. O que é casa decimal? São números depois da vírgula, à direita da vírgula. Só tem uma casa decimal aqui, né? Então o denominador vai ser 1. E a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui vai ser a quantidade de casas decimais que ele tem. Se só tem uma casa decimal, eu só vou colocar um número zero. Pronto. 25 sobre 10 é o mesmo número que 2,5. Lembra que eu falei para vocês que esse traço é um traço de divisão? Se você fizer aí na sua calculadora 25 dividido por 10, você vai ver que vai dar exatamente 2,5. 25 dividido por 10 é 2,5. Ou seja, essa fração é igual a esse número. Outra coisa, se você quiser simplificar essa fração, deixar ela irredutível, você pode também. Se eu dividir aqui em cima por 5 e embaixo também por 5, eu vou ter 5 sobre 2. Continua sendo o mesmo número, tá? 5 sobre 2, se você pegar aí na calculadora e colocar o 5 dividido pelo 2, vai dar exatamente 2,5. Ou seja, 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2, é a mesma coisa que 25 sobre 10. Tá bem? E se eu quiser transformar 2,5 numa porcentagem? Para transformar o número numa porcentagem, você só precisa pegar essa vírgula e pular duas casas para a direita, tá? Duas casas para a direita. Então, eu teria aqui o 2, o 5, a vírgula estava aqui, né? Pula uma, e a segunda casa, como não tem número para pular, eu acrescento um zero, tá? Ó, uma, duas casas decimais, a vírgula está aqui, escondidinha à direita. E aí é só colocar o símbolo de porcentagem, tá bem? 2,5 é a mesma coisa que 250%. Ó, vamos agora olhar para essa fração aqui. Vou transformar ela num número decimal, tá bem? Para transformar uma fração num número decimal, você só precisa fazer a divisão. O de cima dividido pelo de baixo. 4 dividido por 5. Quanto será que vai dar 4 dividido por 5? Vai dar 0,8. Tá bom? Não vou abrir essa conta aqui agora, mas você pode fazer aí em casa. Moral da história, 0,8 é a mesma coisa que 4 sobre 5. É o mesmo número, tá? Só que vestindo outra camisa, escrito como um número decimal. E se você quiser transformar ele numa porcentagem, é só você pular a vírgula duas vezes para a direita, tá? Duas casas, e acrescentar o símbolo de porcentagem. Ficaria aqui, ó, 80%. Beleza? Lembrem também que eu falei para vocês que esse símbolo de porcentagem significa por 100, ou seja, dividido por 100. Isso quer dizer o quê? Esses 28%, se eu quiser transformar numa fração, é só escrever 28 por 100, tá? Isso aqui significa isso aqui. Ou seja, transformar porcentagem em fração é extremamente fácil, tá bom? Acabei de transformar esse 28% numa fração. E para transformar
uma fração no número decimal, acabei de dizer como é, só pegar o de cima dividido pelo de baixo. Essa divisão aqui vai dar 0,28. E se você pulasse aqui as duas casas decimais, ficaria 28%. Beleza? Vamos lá. 3,0. Quero transformar numa fração. Para transformar em fração, eu escrevo esse número sem a vírgula. E aqui embaixo eu coloco o número 1. E quantos zeros eu vou colocar aqui na frente? Se só tem uma casa decimal, eu só vou colocar um número 0. Beleza? Se quiser, pode simplificar a fração. Essa aqui, se dividisse por 10 em cima e embaixo, ia ficar 3 sobre 1. E se quiser transformar esse 3,0 numa porcentagem, é só pular duas casas decimais para a direita e acrescentar o símbolo de porcentagem, tá? Então, 3,0 seria 300%. Vamos lá, mais um exemplo aqui. 8 sobre 20. 8 sobre 20 para transformar num número decimal. Pego 8 e divido pelo 20. Isso aqui vai dar 0,4. E se eu quiser transformar em porcentagem, pulo duas casas para a direita e acrescento o símbolo de porcentagem. Ó, pulo 4, pulo um 0 e acrescento o símbolo de porcentagem. Aqui eu tenho 5%. 5%. É assim que se transforma porcentagem em fração, ok? E se eu quiser transformar num número decimal, 5 dividido por 100 vai dar 0,05, ok? Que é a mesma coisa que 5%. Então, gente, à primeira vista parece complicado, mas no decorrer dos exercícios vocês vão estar fazendo isso tão naturalmente que nem vão perceber, ok?